Bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Nós estamos aqui para compartilhar da presença do Senhor. Estamos aqui para receber do trono do Pai tudo aquilo que Ele tem para nós nessa manhã. Bom dia a todos vocês que estão entrando. Glória a Deus. Que a paz, a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida nesse dia, trazendo paz, alegria, consolo, esperança renovadas no nome de Jesus. Prazer muito grande, sempre que nós nos reunimos aqui na quinta-feira. Que prazer que é para mim, que privilégio eu sinto de poder estar com vocês na mesa com o Pai, crendo que o Senhor preparou um banquete para nos entregar nessa manhã, nesse dia 2 de março. E hoje nós estamos iniciando um novo tema, a presença. Que tema maravilhoso, a presença do Senhor. Esse cântico aqui fala que eu poderia estar em qualquer outro lugar. A sua glória, tua presença me atraiu. Às vezes a gente tenta até se esconder, fugir da presença do Pai, mas a presença dele nos atrai. Aleluia, é a presença do Senhor que nos atrai, é a presença do Senhor que nos leva a prosseguir, crendo que algo maior Deus tem para as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Pôr meu óculos porque eu quero ir lendo aqui também com vocês. E eu quero que hoje o nosso tempo seja um tempo muito especial. E você tem liberdade para fazer comentários, para fazer alguma pergunta que você queira fazer e algum testemunho que você queira dar. Você tem toda a liberdade, você pode usar esse espaço aí dos comentários. E eu quero que você esteja atenta, porque Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã. E aquilo que Deus falar mais forte no seu coração nesse dia de hoje, escreva em algum lugar aí, separe um papel, anote algo que o Senhor vai trazer como instrução para a sua vida, um alerta para a sua vida. E, se possível, depois você faz um print, posta e escreve essa frase que mais marcou hoje a sua vida, durante essa live. E Flávia, que bênção você aqui comigo, todos vocês que estão aqui, que alegria ter vocês. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Rogério, que bênção. É um prazer tão grande, sabe? Eu creio que Deus, Ele tem a sua agenda. E muito antes de nós conhecermos a agenda de Deus, ela já está pronta e de repente Deus libera para nós e nós só obedecemos. Então esse momento aqui é uma obediência àquilo que o Senhor já tinha agendado para nós nessa manhã. Um beijo, Flávia. Flávia está lá nos Estados Unidos e a gente pode estar junto aqui na mesa com o Senhor. Olha que delícia. Olha as coisas que o Senhor faz, né? Não tem distância geográfica, mas o Senhor nos conecta no mesmo mover, numa mesma disposição de coração, numa busca por Ele. Ele vai nos juntando porque Ele quer falar conosco. E sobre esse tema, a presença, esse tema ele é fundamental e eu quero declarar que nesse mês de março, a presença do Deus Todo-Poderoso estará com você em todo tempo. Essa presença que traz cura, essa presença que traz alívio, essa presença que traz paz, essa presença que traz descanso para a alma, que traz cura, essa presença estará com você, ela estará te conduzindo. Eu quero declarar que nesse mês de março você vai sentir a presença de Deus indo na sua frente, aplainando seus caminhos, para que você ande em segurança, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Ele estará com você em todo tempo.
Bom dia, amiga preciosa, pastora Eliana, que alegria ter você. Juju, aleluia, glória a Deus, pastor Gilberto. Nós queremos estar falando sobre essa presença maravilhosa do Senhor e essa presença que nós precisamos nos agarrar a cada dia. A presença do Senhor nos basta. A presença do Senhor tem que ser aquilo que eu mais procuro, com toda sede, com toda fome, com todo anseio, é pela presença do Senhor. É a presença do Senhor que traz suprimento para as nossas vidas. É o suprimento, é a presença do Senhor que traz tudo aquilo que eu almejo no mais íntimo da minha alma, que às vezes até eu não conheço. Mas é a presença do Senhor que vem preencher no nosso coração todo vazio, todo vácuo que pode estar, é a presença do Deus Todo-Poderoso. E eu quero te mostrar que através da presença do Senhor, nós experimentamos do amor que vem dele, porque ele é amor. Nós experimentamos da paz que vem dele, porque ele é o príncipe da paz. Nós experimentamos do consolo, porque o Deus é o Deus de toda consolação. É na presença dele que nós somos renovados em esperança, em fé, em alegria, porque ele é o Deus da alegria. A força do Senhor, a nossa força vem pela alegria que vem do trono do Pai sobre as nossas vidas. Ele diz lá em Neemias, a minha alegria, a minha força vem da alegria, que procede do trono da graça do Senhor. E nós vamos ver que Moisés, ele teve esse entendimento de que a presença do Senhor era o suficiente para a sua vida. A presença do Senhor era tudo que podia dar segurança para ele, que podia dar conforto, que podia trazer consolo, fazê-lo prosseguir em ousadia, sem medo, era a presença do Senhor. E nós vamos aprender com Moisés que essa presença em nossas vidas, ela é suficiente. A presença do Senhor nos basta. Muitas vezes nós estamos procurando em tantos lugares, em tantas coisas, trazer satisfação para a nossa vida, trazer um preenchimento. Nós começamos a buscar em tantas fontes e nada tem resultado. Quantas pessoas estão mal porque, na verdade, o que elas precisam é da presença do Senhor. E Moisés nos mostra isso lá no livro de Êxodo, no capítulo 33. Eu quero ler com vocês só alguns versículos aqui, para nós vermos como Moisés teve esse entendimento claro de que a presença do Senhor era suficiente. Aqui o Senhor diz para Moisés, ele era íntimo do Senhor. E ele diz assim, Deus diz para Moisés, eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Será que nós podemos ouvir isso de Deus a nosso respeito? Nós buscamos a Deus com essa intensidade que nós podemos ouvir, assim como Moisés ouviu, Deus falando para nós, eu te conheço pelo nome. Você alcançou favor na minha presença. E aí Moisés continua, agora, se alcancei favor do Senhor, peço que me faças conhecer nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Nós vemos aqui que Moisés, ele era conhecido por Deus e Deus também era conhecido por Moisés. Moisés era íntimo dele. Só que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós sentimos que queremos conhecê-lo mais. Quem aqui já teve essa experiência e tem essa experiência? Quanto mais você busca, quanto mais, eu vou te falar a experiência própria, quanto mais eu busco pela presença do Senhor, quanto mais eu leio pela palavra dele e busco essa palavra, eu sinto que eu tô tão pequena diante de tudo que Deus tem para fazer e para realizar na minha vida e através da minha vida. Quanto mais eu busco, eu sinto que eu preciso tanto conhecê-lo que eu ainda conheço tão pouco. E nós vemos aqui Moisés, ele era íntimo de Deus. E ele falando para o Senhor, Senhor, me faça saber
o teu caminho nesse momento. Me faça te conhecer para que eu obtenha o seu favor. É assim, né, Eliana? Quanto mais a gente busca, mais a gente quer, mais a gente sente que precisa. É muito lindo isso que Deus promove no nosso coração, no nosso interior. E aí ele continua assim, Deus fala para ele, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. É na presença do Senhor que há descanso. É na presença do Senhor que há segurança. É na presença do Senhor que o nosso medo é retirado. É na presença do Senhor. E aí Moisés continua, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença não for comigo, Senhor, por favor, não deixe que eu dê nenhum passo sem a tua presença. Que essa seja a nossa oração nesse dia. Senhor, que eu te conheça mais. Eu quero a tua presença. Eu quero o Senhor comigo. Se o Senhor não for comigo, não deixe que eu dê nenhum passo. Se o Senhor não estiver comigo nesse negócio, feche a porta. Se o Senhor não estiver comigo nesse meu pensamento, que ele seja retirado. Eu quero a tua presença comigo. Não me deixe dar nenhum passo por mim mesma, porque tudo que eu faço sem a presença de Deus dá errado. Eu preciso da presença do Deus Todo-Poderoso na minha vida, me orientando, trazendo revelação, me conduzindo nos seus caminhos, porque o seu caminho, o caminho que o Pai tem para nós, é caminho de vitória. E o nosso caminho, quantas vezes nós vamos andando e as coisas não vão dando certo, nós vamos pedindo para o Senhor consertar, mas nós precisamos aprender a buscar primeiro a presença do Senhor. Pai, vamos comigo, esteja comigo, acorda logo de manhã e já fala, Senhor, eu quero te louvar porque eu estou viva, esteja comigo nesse dia. Se o Senhor não for comigo, não deixa eu nem sair dessa cama, eu preciso da tua presença. Amém? Quem concorda comigo e faz essa oração nessa manhã, diga aí amém. Senhor, eu quero a tua presença, vamos comigo nessa caminhada. Aleluia, Isabel, amém. Neinha, nós precisamos da presença do Senhor em todo o tempo. E essa presença em nós, eu quero te fazer uma pergunta agora, e eu quero que você me responda. Quando você tem a presença do Senhor, você acha que ele vai te livrar de passar pelo dia mau, pelo dia difícil? Você vai ficar isento de passar pelo dia difícil quando você tem a presença do Senhor? O que você me diz? Eu quero te dizer que o Senhor, ele é claro quando ele nos diz que ele estará conosco em todo o tempo. Mas ele também fala para nós, olha, nesse mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu estou com você, eu já venci esse mundo. Então com ele nós podemos vencer no dia mau. O Senhor não nos livra do dia mau, não nos livra de passar pelos momentos difíceis nas nossas vidas. Momentos que às vezes você acha que você não vai dar conta. Mas o Senhor nos garante que ele estará conosco no dia mau. Ele nos garante que não vai nos abandonar, não vai nos desamparar. O Senhor nos garante que ainda que a gente passe pelo dia mau, nós não vamos morrer nesse lugar, porque o Senhor vai nos levar para um lugar maior, para um lugar espaçoso. O Senhor nos garante que ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós não estaremos sozinhos, a presença do Senhor estará conosco. E ele fala para nós, olha, a minha vara e o meu cajado vão estar ali junto, te sustentando, te fortalecendo. Tire os olhos desse momento difícil, tire os olhos desse vale e olhe para cima, porque eu já preparei para você um banquete, eu estou aguardando você com um banquete, então você vai passar, mas o Senhor tem para você algo muito maior. Nós passamos pelo dia difícil, mas nós não morremos nesse lugar, nós não desistimos nesse lugar,
porque cremos que temos a presença de Deus conosco, nos ajudando, nos fortalecendo. O Senhor não prometeu que nós não teríamos momentos difíceis, momentos de dores, mas Ele nos prometeu consolo, Ele nos prometeu força, Ele nos prometeu amparo, Ele nos prometeu segurança pela sua presença. Aleluia! E eu quero te dizer que a presença do Senhor em nossas vidas nos impulsiona a ir para lugares mais altos, onde o Senhor tem para nós. Aleluia! E a nossa busca em Deus, ela deve ser uma busca com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Mas eu quero te falar que tem uma diferença em buscar os milagres do Senhor e buscar a sua presença. Nós não podemos ir para a presença do Senhor porque nós queremos os seus feitos. Nós queremos só a sua bênção. Nós queremos que Ele nos supre. Mas nós temos que buscar a presença do Senhor pelo que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. A presença do Senhor tem que nos bastar. Ela tem que ser suficiente para a minha vida e para a sua vida. As bênçãos são consequência de quem anda na presença do Senhor. Mas nós não podemos ficar só querendo a bênção atrás de bênção. Nós precisamos buscar a face do Senhor. E não só aquilo que as mãos dele pode me oferecer. Nós precisamos de buscar intimidade com o Senhor. E eu quero te falar uma coisa, não são os milagres do Senhor que nos garantem a vitória. Guarda isso. Não são os milagres que nos garantem a vitória. O que nos garante a vitória é a presença do Senhor. Não são os feitos que nos garantem a vitória. O que nos garante a vitória é a intimidade com o Senhor, é o relacionamento com Deus. E a presença do Senhor, ela nos encoraja. Afasta de nós todo medo, para nós vivermos o novo que Ele tem para nós a cada dia. E eu quero falar um pouquinho com você sobre essa questão da presença e do milagre do Senhor, que é a presença que nos garante a vitória e não o milagre. É o conhecer a Deus que vai nos garantir a vitória. Eu quero falar um pouquinho sobre a história, uma história que com certeza muitos de vocês conhecem, que é a história do povo de Israel. Esse povo, ele viveu escravo no Egito por 400 anos. E Deus ouviu o clamor desse povo, se inclinou. Deus levantou um líder, Moisés, para libertar esse povo, porque é um povo escolhido de Deus, um povo que Deus ama. Só que nesse momento ali da libertação, enquanto eles estavam no Egito, Deus operou prodígios e maravilhas. Deus usou a vida de Moisés. E quantas coisas, quantos mover, poder de Deus operando, aquele povo foi vendo e tendo conhecimento. E o coração deles, com certeza, foi animando diante de tudo que Deus estava fazendo. E chegou o dia desse povo sair do Egito e começar a caminhada para a terra prometida, o lugar que Deus tinha como promessa para eles. E durante essa caminhada, esse povo começou a experimentar muito do poder de Deus, da boa mão de Deus que estava sobre a vida deles o tempo todo. Deus estava ali presente. A presença de Deus era viva naquele lugar. E aquele povo, eles puderam ver o maná, o alimento caindo dos céus a cada manhã. Você pode imaginar isso? O maná caindo, Deus trazendo a provisão dos céus. Não tinha como ser outra coisa a não ser a presença de Deus ali no meio, fazendo esse milagre, operando esse milagre, trazendo alimento dos céus.
Esse povo, eles viram um mar, aquela água, imensidão de água, ela se abrindo, virando colunas como muros ao lado, e a terra seca, totalmente seca, para esse povo de Deus passar. Isso era a presença de Deus com eles, a terra seca e o povo passando. E assim que esse povo acabou de passar, essas águas voltaram e destruíram os seus inimigos que estavam perseguindo eles, que queriam destruí-los. Eu quero te dizer que essa mesma presença de Deus, ela é viva hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus está vivo e Ele está na sua vida. Ele continua operando milagres, Ele está presente. Ainda que haja perseguição contra a sua vida, ainda que os inimigos se levantam contra você, se preciso for, Deus vai abrir o mar, mas Ele tem para você livramento. Ele está com você, a boa mão do Senhor é sobre a sua vida. A presença do Deus Todo-Poderoso continua operando milagre na vida dos seus filhos. Aquele povo pôde ver a nuvem cobrindo a vida deles, cobrindo todos eles, eram muitos, durante o dia, trazendo sombra ali no deserto, e uma coluna de fogo durante a noite para aquecê-los. Era a presença de Deus no meio daquele povo. O tempo todo Deus estava ali com eles. Quantos milagres Deus operou no meio desse povo. Eles viram água brotando da rocha de onde não tinha condição nenhuma. Eles viram uma água que era amarga transformando em água doce. Era o poder de Deus operando. Mas a maioria desse povo, eles conheceram o milagre de Deus, mas não conheceram a presença de Deus. Eles não conheceram o próprio Deus, não experimentaram de intimidade com Deus. O milagre não traz transformação. Apesar deles experimentarem milagres, apesar deles viverem muitas coisas ali diante de Deus, vendo que era a presença de Deus, mas eles não criaram uma conexão com Deus, eles não experimentaram do próprio Deus. E nós vamos ver que isso foi tão forte que Moisés estava ali com eles, conduzindo esse povo. E em Êxodo 32, nos mostra que Moisés ele subiu no monte para ter um tempo com Deus. E Moisés ficou ali no monte, Deus escreveu as leis com o próprio dedo numa tábua de pedra. Moisés estava ali na presença de Deus. Aquele povo sabia que tudo que estava acontecendo era Deus fazendo na vida deles, era Deus protegendo, era Deus cuidando, era Deus com eles. E por um momento que Moisés subiu no monte, ele estava com Deus, passou 40 dias. Foi o suficiente para aquele povo se desviar da presença de Deus. Por esse pouco tempo que Moisés afastou deles, eles falaram: não, Moisés está demorando muito. Vamos fazer para nós um bezerro de ouro. Eles construíram ali um Deus para eles, um Deus para eles adorar, que falou: Moisés estava demorando. Olha como era a visão desse povo, olha o coração desse povo. Moisés não era o Deus deles. Moisés era o líder que Deus usava para realizar todas as coisas. Eles transferiram a presença de Deus para Moisés. Moisés saiu, Deus não existe mais. Vamos fazer outro Deus para nós. Mas eles fizeram isso porque eles não conheciam o próprio Deus. Eu quero te falar uma coisa. Nós podemos ver que quando nós não temos a intimidade com Deus Todo-Poderoso, os milagres não são suficientes para nos garantir a vitória, para nos garantir um coração íntimo de Deus. É só experimentando, é só buscando a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, que nós vamos conhecer
o Deus verdadeiro, que nós vamos querer essa presença maravilhosa e gloriosa o tempo todo na minha vida. Os milagres não são suficientes. Aquele povo viu milagres, mas continuava com o coração endurecido. Um coração, Deus fala que eles eram obstinados, um povo duro, um povo que via Deus fazendo e não se encurvava diante de Deus. Nós precisamos entender que nós necessitamos da presença de Deus. E a presença de Deus em nós, ela precisa ser honrada, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser querida, ela precisa ser o essencial da minha vida. Hoje, nós temos um livre acesso na presença do Deus Todo-Poderoso. Através de Jesus Cristo, Ele conquistou na cruz do Calvário esse acesso à presença de Deus. Ali na cruz do Calvário, que nos separava de Deus, os pecados foram cancelados, o véu da separação foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós temos livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem feito com essa presença? Você tem valorizado essa presença? Você tem buscado essa presença de todo o seu coração? Porque Deus, Ele continua operando milagre em nossas vidas em todo o tempo. O nosso acordar hoje, eu quero te dizer que foi um milagre de Deus na sua vida. Quantos não acordaram nessa manhã? Porque foram ceifados pela morte. Mas se nós estamos de pé, o milagre de Deus operou em nossas vidas. Um pássaro que você vê passando nos céus, é um milagre de Deus operando, é Deus sustentando. Uma árvore que você vê cheia de frutos, é um milagre de Deus. Quem é que fez com aquela árvore produzir aqueles frutos? É o próprio Deus. Quantos milagres nós temos visto? A saúde, os filhos, a provisão de Deus. E como nós temos buscado a presença de Deus, essa presença que está liberada para nós. A presença que nós podemos ter acesso o tempo todo. Como nós temos buscado essa presença? Ou nós continuamos correndo, o que nos interessa é só os milagres? É só o que o Senhor faz? Eu só chego para a presença do Senhor para pedir, com uma lista de pedido. Quem chega para cobrar do Senhor é aquele que não entendeu que é filho do Deus Todo-Poderoso. A presença de Deus vem nos atrair para junto dele. Ele nos tirou da condição de escravo, assim como ele tirou o povo lá do Egito, e nos transportou para o reino do seu amor. Hoje nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Aqueles que continuam chegando diante de Deus com uma lista para cobrar, para querer pagamento, não está na condição de filho, continua com condição de escravo. Aquele povo, eles foram libertos, eles não eram mais escravos, eles não estavam mais no Egito, mas na mente deles, eles continuavam como escravos. Eles não entenderam que o Deus Todo-Poderoso, o Pai de toda glória, o Deus da consolação, o Deus que opera milagres, era o Deus deles que estava ali para que eles desfrutassem da presença dele. O Senhor quer de nós uma postura, uma atitude. Nós vimos nesse mês passado todo sobre ter atitude, ter uma atitude de filho. Que nós acessamos o coração do Pai, porque nós queremos a sua presença, porque nós queremos a sua face, porque nós queremos beber da presença dele, de tudo que ele tem para nós, porque nós entendemos que a presença dele é o melhor lugar que nós podemos estar. Não deixe que a presença de Deus perca o valor da sua vida. Quando nós não entendemos que a presença de Deus tem um grande valor, nós vamos normalizando todas as coisas. E quando nós temos um relacionamento com o Senhor, da maneira que Ele deseja, um relacionamento de pai, que nós o enxergamos como pai,
esse Pai de amor, nós vamos entender que a presença dele é suficiente para mim. Eu quero te falar que José, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu a família, ele perdeu a companhia do pai que tanto amava ele, o pai terreno. Ele perdeu tudo aquilo que ele fazia. O seu convívio, o lugar que ele morava, ele perdeu tudo. Mas sabe por quê que José, ele não morreu quando ele foi jogado numa cisterna, quando ele foi vendido como escravo, quando ele foi lançado numa prisão injustamente? Sabe por que esse homem não morreu? Porque ele não perdeu a presença do Deus Todo-Poderoso. É a presença do Senhor que nos garante que mesmo passando pelo dia mau, nós não vamos ficar nesse lugar. O Senhor tem algo maior para nós. Moisés na cisterna, Moisés na prisão, Moisés governando, ele tinha a presença de Deus com ele. E por isso, em todo lugar, nos lugares difíceis e nos lugares bons, no campo ou no palácio, na prisão ou no palácio, José prosperava, porque ele tinha a presença de Deus com ele. Ele fazia sempre o melhor, não por ele, mas porque ele tinha essa presença na vida dele. Nós podemos ver que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham a presença de Deus tão forte na vida dele, e eles foram obrigados a não adorar ao Deus verdadeiro e adorar outros deuses. E eles recusaram fazer isso, porque eles falaram, eu não posso afastar da presença do meu Deus. E eles falaram, olha, então vocês serão lançados numa fornalha de fogo. E eles programaram essa fornalha com fogo ardente, em alta temperatura, amarraram as mãos, os pés de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram 3 homens, e lançaram eles nessa fornalha. Essa fornalha era tão quente que os soldados que chegaram ali perto para jogar eles, os braços queimaram os pelos pelo calor que saía daquela fornalha. Mas quando eles olharam naquela fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não estavam mais amarrados. Eles estavam andando no meio daquela fornalha. Só que não tinha só 3 homens, tinham 4. Era a presença do Deus Todo-Poderoso. Amados, isso tem que encher o nosso coração de esperança, de querer essa presença. Ainda que sejamos lançados numa fornalha de fogo, Deus está presente. Não há cordas humanas, não há nada que possa nos prender, porque maior é Deus que age em nossas vidas do que qualquer ação do inimigo. Nós vimos Daniel, ele foi lançado numa cova de leão, aqueles leões famintos, e eles deixavam os leões sem comer nada. E lançaram Daniel porque Daniel também recusou adorar outro Deus. Ele não abria mão da presença do Deus Todo-Poderoso. E quando eles olharam, aqueles leões estavam como gatinhos. E Daniel estava lá livre, porque Deus estava com ele. A presença do Senhor nos livra no dia mau. Ainda que a gente tenha que passar pela fornalha do fogo, nós não estaremos só. A presença do Senhor nos garante a vitória. A presença do Senhor com você. Ele fala lá em Hebreus 13, versículo 5. Eu nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Deus podia ter falado só eu nunca te deixarei, mas ele quis reafirmar. Jamais eu te abandonarei. Quando você busca por essa presença, você pode ter a garantia que no dia mau, no dia da adversidade, nos dias difíceis, ele está presente. Ele está presente para te livrar, para te fortalecer, para te consolar, para te levar para o outro lugar que ele tem para você. Em Mateus 28, 20, o Senhor diz, eu estarei com você todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia! A maior herança,
a maior herança que Deus Pai podia deixar para nós, Ele deixou, que é a sua presença. É a presença dele que nos basta. E nessa presença, nós podemos ter acesso o tempo todo. Você já pensou nisso? O tempo todo você tem acesso à presença desse Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele se faz presente. Ele está disponível para nós. Mas é a nossa postura que vai nos conduzir a apropriar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Você está conseguindo entender? Ele está presente. Ele garantiu isso e está presente. Mas a sua postura é que vai liberar o acesso às bênçãos que Ele tem para a sua vida. Amém? Nós podemos ver aquela mulher com um fluxo de sangue, que ela saiu no meio da multidão. Tinha uma multidão. A presença de Jesus estava naquele lugar. Ela era palpável, ela era visível, estava ali a presença de Jesus. Mas a palavra de Deus fala que tinha uma multidão, mas uma mulher teve uma postura de querer experimentar a cura do Senhor naquele dia. Ela quis tocar em Jesus. E pela atitude dela, a virtude do Senhor saiu sobre a vida dela, tocou na vida dela e ela foi curada. Quantas pessoas no meio daquela multidão podiam estar padecendo de alguma enfermidade, de alguma necessidade, mas eles somente estavam na presença onde Deus estava. Mas eles não tinham uma atitude do coração. Eu quero, hoje eu quero a presença do Senhor na minha vida. Dizer como Moisés, se o Senhor não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Eu quero a sua presença, eu quero estar contigo. Eu quero ser tocado pelo Senhor, eu quero te tocar. Nós temos livre acesso, você pode tocar no Senhor, crendo que dele vai sair virtude. Eu quero te dizer que não basta estarmos onde há a presença do Senhor. Não basta você estar numa igreja, e porque Deus está ali, você vai entrar naquele lugar e falar assim, eu vou lá porque eu quero receber minha bênção. Não, você tem que ir porque você quer tocar, você quer a presença do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui numa live e eu creio que Deus está falando. E Deus está falando, mas só vai ouvir e tomar posse aquele que falar, eu quero. Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero, de hoje em diante, eu quero viver tão somente na tua presença. Eu quero te mostrar que a presença do Senhor, ela vai ter manifestação dependendo da sua atitude. Eu quero compartilhar com você mais uma história da Bíblia que se encontra em 1 Samuel e 2 Samuel. Em 1 Samuel, nós vemos que a arca da aliança foi construída por ordem de Deus. Porque Deus queria estar, amém, Edilamar, amém, Ângela, amém, Juju, eu quero, aleluia, eu quero, nós temos que declarar. Antes de continuar aqui com a história, eu quero só falar um pouquinho sobre essa questão. Quando a gente fala assim, se você concorda, escreve aí no comentário, amém, eu quero, né? É tão importante, porque você, não sei se você sabe, mas o seu movimento, a sua ação, é mais uma conexão com a sua mente daquilo que você deseja e uma reafirmação para a sua mente. Quando você tem uma ação visível, o inimigo está vendo a sua postura. E ele sabe que ele não pode contra a sua vida, porque você é uma pessoa posicionada. Sabe quanta gente, às vezes, eu compartilho alguma coisa no Stories e eu falo assim, se você recebe essa bênção, clica aqui no amém, dizendo amém. Muitas pessoas vêm, eu acredito que no íntimo elas falam, eu recebo. Mas elas não têm atitude de clicar ali para falar assim, amém. Como isso é importante no reino espiritual? É uma testificação, é o externo daquilo que você acredita.
daquilo que está acontecendo no seu coração. Então é importante você concordar. Amém, eu creio, eu quero, glórias a Deus, aleluia. Mas eu quero te falar que em 1 Samuel e 2 Samuel nós vemos essa história que eu vou falar bem rapidinho com vocês. Mas a Arca da Aliança foi construída porque Deus ordenou que ela fosse construída. Porque Deus, a Arca da Aliança representa, era o símbolo da presença de Deus. Deus queria estar no meio do povo. Deus nos criou para o relacionamento, Ele queria estar junto, fazendo parte. E Ele mandou construir essa Arca da Aliança, porque era a presença dEle no meio do povo. E em 1 Samuel, depois vocês podem ler, no capítulo 7, nos conta que a arca, ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Aleluia, Lili. Ficou por 20 anos. E lá também registra que nada aconteceu. Presta atenção nisso. A arca, era a Arca da Aliança, simbolizava a presença de Deus. Era o próprio Deus ali, era a presença de Deus. Ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Nada aconteceu. Davi chegou na casa de Abinadab, chegou o tempo dele tirar a arca. E ele tirou a arca e ele levou para a casa de Obed-Edom. E na casa de Obed-Edom ela ficou por 3 meses. 3 meses. A vida de Obed-Edom mudou. Houve prosperidade em toda a sua casa. A sua casa toda foi abençoada. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. A mesma arca, que era a presença de Deus, ficou 20 anos numa casa e nada aconteceu. Na casa de Abinadab, essa arca ficou ali ocupando um espaço. Ela ocupava esse espaço. Na casa de Abinadab, ela trouxe vida. Na casa de Obed-Edom, ela trouxe vida. O Deus era o mesmo. A arca era a mesma. Por que será que na casa de Abinadab nada aconteceu? Por 20 anos. Era muito tempo, né? Quantas coisas poderiam ter acontecido? Não aconteceu? Nada. E por 3 meses na casa de Obed-Edom aconteceu, tudo mudou. Prosperidade, foram abençoados, a vida dele mudou completamente. Por que será? Sabe o que acontece? Na casa de Abinadab, a presença, presta atenção nisso, a presença de Deus tornou algo comum. Era algo comum, sem valor, estava lá a arca ocupando aquele lugar. Não havia mais honra com aquela arca, com a presença de Deus. Não havia mais prazer. Ela ocupava um lugar. E nada aconteceu. Quando Davi foi buscar a arca na casa de Abinadab, a palavra fala que os filhos dele estavam jovens. O que significa? Quando essa arca foi para a casa de Abinadab, os filhos eram crianças. E a arca foi para essa casa. Esses meninos cresceram com a arca naquele lugar. Qual foi o ensinamento que os pais deram para essas crianças quanto à honra, à reverência, à devoção com aquela presença de Deus naquela casa? Qual foi o ensinamento de que o privilégio tão grande estava naquela casa, porque eles tinham ali a presença? O que eles ensinaram, passaram para esses filhos? Eles não passaram, porque que lá se tornou algo comum. Os anos foram passando e a arca ficou lá. Aquilo que era extraordinário, aquilo que era o sobrenatural, tornou comum. Olha como que é perigoso isso. Muitas vezes nós acostumamos com a presença de Deus e nós não damos a Ele a honra, a reverência que só Ele merece. Nós não paramos com tudo para ter um
tempo com esse Deus e valorizá-lo da maneira que ele é. O Senhor diz lá em Mateus: entre para o seu quarto, feche a porta e o seu pai, que te vê ali no secreto, você e ele, vai te recompensar. A recompensa para aqueles que reverenciam a presença do Senhor. Isso é forte. A recompensa para aqueles que têm devoção pela presença do Senhor. E como que foi com Abinadab? Muitas vezes acontece conosco, porque aquilo que se torna comum perde o valor. Nós não podemos deixar que as coisas de Deus se tornem comum para nós. É sempre o excelente, é sempre o essencial, é sempre o que eu mais preciso, é a minha busca de todo o coração, é pela presença do Senhor. Na casa de Obed-edom, como que foi? Eles tiveram ela e todas as manhãs, aquela família já se levantava em louvor, em reverência. Eles tinham prazer de ter a presença do próprio Deus na casa deles. Eles tinham ali a arca. A atitude do coração deles era totalmente diferente. Era uma atitude que reconhecia o poder e a presença de Deus na vida deles, naquela casa. E o que aconteceu? A mão de Deus ia operando naquela casa o tempo todo. Havia prosperidade, havia bênção. O Deus que te vê no secreto te recompensa. O Deus que vê as nossas atitudes do nosso coração nos recompensa. Não adianta nós querermos ir atrás de onde tem milagre. Eu quero correr atrás onde tem bênção. Não. A presença de Deus é o que nós temos que buscar de todo o coração. Essa presença nos basta. Nós temos que, com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, querer essa presença, viver nessa presença. Sabe que devocional? Nós temos um devocional que nós estamos liberando a cada manhã. Devocional significa devoção. É você parar um tempo em devoção a Deus, em buscar a presença de Deus, em reconhecer esse Deus do milagre, mas querer conhecê-lo, o Deus do milagre, não só querer o milagre do nosso Deus. Que você tenha essa prontidão no seu coração, esse desejo de querer a presença de Deus. Obed-edom, ele levou tão a sério, ele tinha tanto prazer, ele experimentou dessa presença de uma maneira tão maravilhosa, que quando Davi chegou lá para buscar a arca, ele pediu para que a arca ficasse lá mais. E Davi falou: não, nós temos que levar a arca agora para Jerusalém. E ele falou assim: então me deixe ir junto. Eu quero continuar cuidando dessa arca. Quando nós experimentamos da presença do Senhor, nós não queremos mais sair dessa presença. Não tem como sair dessa presença. Não tem como sair da presença daquele que nos amou, que se entregou por nós. Nós precisamos querer essa presença em todo o tempo. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai experimentar intensamente a presença desse Deus Todo-Poderoso, a presença desse Deus que manifesta maravilhas na nossa vida, na nossa família. Quando nós experimentamos, nós reverenciamos a presença de Deus, toda a nossa casa é abençoada. A bênção não fica limitada a você, mas toda a sua casa será abençoada quando você invocar a presença do Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E eu quero encerrar lendo com vocês o que está em Josué. Aqui em Josué, Moisés, aquele líder que Deus levantou, ele havia morrido. E quantas mudanças aconteceu na vida desse povo. O líder deles morreu. A segurança morreu, aquele que estava recebendo direto do trono do Pai havia morrido. Mas nesse momento, Deus levanta Josué. E eu imagino o coração de Josué.
Até aqui, tudo estava acontecendo de uma maneira pela condução de Deus. E agora nós vamos ver que a partir de Josué, Deus vai dando outras estratégias. Deus é Deus de multiforme sabedoria. Não queira buscar a presença de Deus com o modelo de alguém que busca. Deus quer falar com você na sua singularidade. Deus quer falar ao seu coração, porque Ele te ama e Ele te chama pelo seu nome. Aqui Josué não tinha como ele copiar o que Moisés fazia. Tudo que Moisés ia operando foi através de um cajado que tinha na mão dele. Ele bateu nas águas e as águas abriram, ele bateu na rocha. Nós temos que entender que aqui Josué, ele não tinha esse cajado. Deus queria fazer com Josué tudo novo. Deus quer fazer com você tudo novo. O que não pode mudar nas nossas vidas é a presença. A presença de Deus nos basta. Nós tendo a presença de Deus, Ele vai fazer tudo novo na direção dEle, da maneira que Ele quer. E aqui em Josué, eles estavam inseguros. Era um novo tempo que eles iam viver. Eles iam entrar numa terra que eles conheciam de ouvir falar, mas eles nunca tinham pisado naquela terra. Eles sabiam que lá tinha um gigante, que ia ter uma guerra para eles conquistarem essa terra, mas eles não conheciam. Eles estavam inseguros. E agora um novo líder na dependência total de Deus. E o Senhor chega para ele e fala assim, fala para Josué a palavra que Deus enviou. Eu não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos pais dele. Tão somente seja forte e muito corajoso. Aí no versículo 9. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você. É a presença. Estará com você por onde quer que você andar. Aleluia. Eu quis encerrar com esse versículo, porque para você entender que nós não temos o que temer. O Senhor está conosco por onde quer que a gente for, por onde nós andarmos. Ele está conosco. A presença dele já foi liberada para nós. Nós temos livre acesso a essa presença. Agora a busca por essa presença cabe a mim e cabe a você. Que você tenha sede e fome pela presença do Deus Todo-Poderoso. Que você tenha atitude de Obed-Edom. Que você reverencie a presença do Senhor, que você já acorda entendendo que o milagre já operou na sua vida e que você quer a presença do Senhor. Levante e declare, levantou agora a guerreira do Senhor, o guerreiro do Senhor, e eu vou continuar prosseguindo, porque o meu Deus está comigo, Ele está na minha frente e não há nada que pode deter aquele que anda na presença do Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Pai, nessa manhã. Queremos te render toda a honra, toda a glória que só o Senhor merece. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor que é manifesto sobre as nossas vidas. Pai querido, nós queremos a tua presença. Nós queremos declarar hoje, ó Pai, que nós queremos a tua presença. Não nos deixa dar nenhum passo se o Senhor não for conosco. Nós necessitamos da tua direção, nós necessitamos do Senhor. Nós queremos te dizer, ó Pai, que a tua presença nos basta. A tua presença nos basta, Pai. Nós queremos estar nos teus átrios. Nós queremos estar, ó Pai, em adoração ao Senhor. Que a nossa vida tenha esse estilo de vida de adoração ao Senhor o tempo todo. Eu quero declarar que está aqui um povo que é como Obed-Edom, que já acorda na alegria de ter a tua presença e que te reverencia em todo o percurso do dia, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu declaro que a tua bênção é sobre a vida de cada um que está aqui, dos que vão ouvir depois, sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe. Um dia de vitória na presença do Senhor. E eu quero te falar que toda quinta-feira desse mês, isso aí, Juju Martins, eu quero a presença do Senhor. Ângela, aleluia. Todas as quintas de março, nós vamos estar tendo a devocional aqui com esse tema. Sempre nós temos uma devocional na quinta, mas no mês de março é que esse tema, a presença. Deus ainda tem muito para falar ao seu coração, encher o seu coração de ânimo, de esperança, de alegria, de fé, porque é isso que o nosso Deus faz. E toda manhã nós temos o devocional Café com Palavra. E agora nós estamos no Spotify. Talvez o Spotify para você seja mais fácil para você ouvir, porque você pode estar em qualquer lugar que você tem conexão, você pode estar numa academia que você pode pôr o foninho e ouvir. Então acesse pelo Spotify, curte lá, manda para algum amigo, encaminha, né, para os seus amigos, entra no grupo do WhatsApp, encaminha, porque tem sido um tempo, um alimento maravilhoso vindo dos céus. Aleluia, Isabel, glória a Deus. E divulga mesmo essa palavra. O nosso desejo é que o reino de Deus seja conhecido por toda a terra. E cabe a nós fazer isso. E se você foi abençoado com essa live, faz uma print, divulga e coloca qual foi a palavra que mais falou ao seu coração nessa manhã. Amém? Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem, em nome de Jesus.